Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a escrever uma resenha. Bom, esse é um texto interessante porque ele está muito conectado ao consumo artístico, ou seja, aquelas obras de arte que a gente consome no dia a dia. Por isso que a gente diz que a resenha é o texto da apreciação e da avaliação. Às vezes a gente tem um comportamento crítico diante de uma obra cultural logo quando a gente acaba de assistir. Por exemplo, a gente sai do cinema e conversa com os amigos sobre as nossas opiniões acerca de um filme que a gente assistiu. Ou depois que a gente lê um livro e quer fazer um comentário sobre aquela obra, sobre os personagens, sobre o autor. Existe um gênero textual muito cobrado nas escolas e nas universidades, que é a resenha, que serve exatamente para a gente se posicionar diante de uma obra, a gente colocar o nosso ponto de vista, apreciar, avaliar, fazer uma crítica a um objeto artístico. A resenha tem esse caráter crítico, mas ela também tem outras variações que a gente vai aprender hoje. O que é interessante de você observar é que trata-se de um texto que constrói uma argumentação, uma informação e uma descrição fundamentais para o interlocutor, ou seja, quem lê uma resenha também pode se influenciar pelas opiniões do resenhista. A gente chama de resenhista a pessoa que escreve uma resenha. Resenha hoje em dia em alguns lugares do Brasil virou uma gíria, né, para uma brincadeira entre amigos e tudo mais, mas é bom que a gente foque na resenha como gênero textual, ok? Não vai confundir não. A primeira informação que eu trago sobre a resenha para você é que elas podem ser descritivas ou críticas. No caso de uma resenha descritiva, como o próprio nome sugere, trata-se de praticamente um resumo amplo, bem descritivo, bem detalhado de uma obra. Então imagine você que você acabou de ler um romance da literatura brasileira e você vai descrevê-lo, você vai fazer um resumo bem completo, informando detalhes sobre o enredo, sobre os personagens, sobre o autor, sobre a condução da narrativa, momentos importantes, momentos mais relevantes, momentos secundários, de que forma essa narrativa conduz a discussão, a temática que são apresentadas. Então, nesse caso, eu me concentro na descrição, ou seja, ela é basicamente impessoal, objetiva, direta. Eu informo questões que não mostram o meu ponto de vista, o meu posicionamento. Quando eu me coloco diante da obra com mais clareza, quando eu dou a minha opinião, eu construo uma resenha que a gente chama de resenha crítica. Então é importante a gente fazer essa distinção até quando for solicitado a fazer uma resenha. Então, escreva uma resenha do livro que nós acabamos de ler. É uma resenha descritiva ou uma resenha crítica? Porque a descritiva vai ter um caráter mais de resumo e a crítica vai ter um caráter de resumo ampliado com a expressão de uma opinião. Nesse caso, é bom sempre lembrar que textos opinativos como esse dispensam o uso de expressões como na minha opinião, eu acho que. Você não precisa colocar essas expressões, porque a gente já sabe que é a pessoa que escreveu que tem esse ponto de vista, ok? Assim como não é necessário escrever em primeira pessoa, ou seja, você não diz, gostei muito do livro que acabei de ler. Não, você vai direto à informação. Você pode colocar, por exemplo, o livro apresenta uma discussão muito importante para os adolescentes contemporâneos. A sua opinião? Claro que é a sua opinião. Você não precisa dizer, na minha opinião, o livro apresenta uma discussão importante para os adolescentes contemporâneos. Não. Dispensa o uso dessas expressões que marcam primeira pessoa. Escreva em terceira pessoa, mesmo se colocando em primeira. Ou seja, a gente sabe que é a sua opinião, mas a sua escrita tem que ser em terceira pessoa, ok? Lembre-se disso. A gente faz essa associação entre arte e jornalismo porque as obras de arte são muito avaliadas nos meios de comunicação e por jornalistas. Existem jornalistas que se especializam na análise de produtos artísticos. Por isso que em algumas revistas, jornais, sites, a gente encontra algumas colunas, algumas seções específicas nas quais esses jornalistas expõem o ponto de vista sobre algumas obras. Uma série que acabou de ser lançada, um filme, o primeiro capítulo de uma novela, um disco, um show, todos esses objetos artísticos podem ser utilizados como motivo, como justificativa para a escrita de uma resenha. Então, o jornalista, ele se especializa muitas vezes, discute, aprende e começa a escrever. E o domínio jornalístico, o campo jornalístico, os meios de comunicação, são espaços nos quais as resenhas comumente circulam. Por isso que a gente faz essa associação. E com a arte, porque o objeto quase sempre de uma resenha é um objeto artístico. Então, há essa conexão. Muitas vezes é um especialista dentro de uma determinada arte, por exemplo, um cineasta ou alguém que estuda cinema, um crítico de cinema, ele é convidado a escrever para um meio de comunicação, ou ele tem o seu próprio blog, o seu site, por meio do qual ele também escreve as suas opiniões sobre os objetos artísticos.
Uma outra característica que a gente tem que lembrar é quais são os objetos. Quando alguém disser assim, qual é o objeto da sua resenha? A pessoa está te perguntando sobre o que você está escrevendo. Essa resenha é sobre qual objeto artístico. Esses objetos podem ser livros, podem ser filmes, podem ser shows. Gosto muito de lembrar dessa ideia do filme, porque quase todo mundo é um resenhista de cinema quando sai da sessão e começa a fazer comentários. A partir do momento que você tem uma experiência, você tem um hábito de assistir determinada obra artística, você começa a adquirir, de alguma forma, uma experiência dentro desse contexto. Então, por exemplo, se você vê muitas séries, você começa a reconhecer padrões, você começa a reconhecer temáticas, roteiristas, diretores. Aos poucos, se você se especializa, se você estuda essa área, você acaba começando a se tornar, por que não, um especialista nisso. Os especialistas são convidados a falar sobre essas obras. E é importante que você lembre disso, porque a qualidade da resenha vai variar muito, especialmente a resenha que é publicada nos meios de comunicação. É importante você saber quem escreveu aquele texto, qual é o repertório cultural daquela pessoa para falar sobre aquele objeto artístico. Agora, é claro que nesse caso eu estou falando de resenhas que são publicadas nos veículos de comunicação. A resenha que é solicitada a você no ambiente escolar pede a você um estudo, uma preparação. Então você não precisa ser um especialista em literatura para fazer uma resenha sobre um romance que você acabou de ler, sobre um livro de poesias, um livro de contos e de crônicas. Não. O que é que você tem que fazer nesse caso? Estudar minuciosamente a obra, a temática e escrever a sua resenha. A subjetividade e a experiência, ou seja, lembrar dessas duas palavrinhas-chave, porque existe a subjetividade de quem escreve, a subjetividade do resenhista, ou seja, o ponto de vista dele, a opinião, o modo que ele se coloca no texto, e existe a experiência, ou seja, o quanto aquela pessoa domina aquela temática para escrever sobre ela. Você, como estudante, estude muito antes de escrever a resenha. Se você for fazer a resenha, por exemplo, de um filme sobre racismo, é importante você pesquisar sobre outros filmes sobre essa temática, para que você não fique concentrado apenas naquela obra sem fazer conexões com outras. Calma, você não vai fazer a resenha de duas obras, mas é importante que você saiba a posição daquela obra dentro de um contexto, porque aí você pode fazer comparações, associações, comentários mais aprofundados que mostram que você foi além do básico, além do superficial. Então, estude, pesquise e vá além. Pense sempre na influência que você vai exercer sobre o outro. Se você lê a resenha de um filme antes de ir assistir a um filme no cinema, por exemplo, pode ser que você mude de ideia. Pode ser que você já vá influenciado a não gostar ou a gostar demais do filme. Por isso que muitas pessoas preferem ler as resenhas depois de terem assistido a um filme, por exemplo, de ter lido um livro, porque senão essa influência pode prejudicar o seu posicionamento diante da obra. O quanto o outro é experiente, o quanto o outro ele se coloca diante da obra, pode influenciar muito o nosso ponto de vista. Bom, e na hora que você for escrever, qual é o formato? Como é que eu construo esse texto? Bom, está na hora de a gente aprender então passo a passo da escrita de uma resenha. A primeira coisa que você faz logo no primeiro parágrafo da sua resenha é apresentar o autor. Então, faça uma pesquisa sobre quem é o autor daquela obra, quem é o diretor, quem é o roteirista, quem é o escritor, quem é o pintor, quem é o músico. Faça uma pesquisa básica, apresente algumas informações biográficas e profissionais que são relevantes para o seu leitor. Cuidado, não começa a fazer uma biografia do autor do livro também não, hein? Porque a gente sabe que os livros são objetos muito comuns de escrita de uma resenha. Não, não é para fazer isso. É para você dar uma apresentação geral sobre aquela pessoa. Quem é esse escritor? Qual a importância dele? Por que ele escreveu esse livro? Então, apresente algumas informações biográficas logo no começo. A depender de onde você esteja escrevendo essa resenha, muitas vezes você vai poder apresentar um título criativo, né? Um título que já mostra um pouco o seu ponto de vista. Então, o título tem que ser um título sugestivo, nada muito grande, que ocupe muito espaço. A depender do formato também, caso o seu professor peça um formato mais rígido, mais rigoroso, ele pode pedir que você apresente em cima as referências bibliográficas dessa obra. Isso pode acontecer. Então é sempre bom checar qual é a exigência do professor, do contexto que você está escrevendo. Nos textos que são publicados nos meios de comunicação, logo após o título, a gente já vê o parágrafo de apresentação do autor. Logo em seguida vem um parágrafo para descrever a obra. E aí, de fato, você faz uma descrição geral. Você apresenta informações gerais sobre o livro, sobre o filme, sobre a novela. Não precisa apresentar ainda tantos detalhes. Isso aqui geralmente vai ocupar um parágrafo mesmo, no máximo 2, a depender da extensão da sua resenha. É quando você faz a apresentação dos pontos gerais. Esse momento já é um momento onde você começa a se colocar, porque na descrição você já usa alguns adjetivos muitas vezes, a não ser que você faça meramente descritiva. Se for uma exigência de ser o mais impessoal possível. Mas no caso da resenha crítica, quando você começa a descrever, você já começa a usar um adjetivo, começa a usar uma palavrinha ou outra que já mostra um pouco da sua opinião.
Em seguida começa de fato a maior parte da resenha, que é a análise de trechos importantes. Essa análise é acompanhada de alguns resumos. Então você pode contar um trecho do enredo de um romance, por exemplo, e nesse trecho, sobre esse trecho, colocar o seu ponto de vista. Explicar, por exemplo, por que você acha que a relação entre os personagens não funciona, por que funciona. Ou no caso de um filme, explicar por que você acha que determinado ator, determinada atriz não funcionaram representando aquele personagem. Então, nesse momento você se posiciona. É um trecho analítico, opinativo. Lembra sempre que é o trecho, é o momento que você começa de fato também a mergulhar na apreciação e na avaliação da obra. Você está avaliando, você está se colocando diante daquele produto. Depois que você faz vários parágrafos analíticos, porque são vários, perceba, se a sua resenha for muito grande, você vai ter que ter vários momentos de análise a depender da extensão do objeto cultural que você está analisando, né? Lembre que quando eu estiver falando de objeto, eu estou falando do que é que você está resenhando, o que é que o resenhista está escrevendo sobre o quê. Depois que você faz essas análises, você parte para a recomendação. Ao final de uma resenha, é necessário que o autor se coloque, ou seja, que ele diga se a obra é ou não recomendada. Esse é o momento mais claro da recomendação. É claro que quando você escreveu antes algumas coisas, antes, né, de você ter se posicionado no parágrafo final, você já colocou um pouco o seu ponto de vista, colocou até demais. A gente já vai saber se você gostou ou não gostou da obra. Mas no final, para fechar, para fazer de fato esse desenlace do texto, essa conclusão do texto, você de fato recomenda ou não. E diz para quem você recomenda. Por exemplo, você pode fazer uma crítica, ser bastante crítico, criterioso, e quando eu digo fazer uma crítica, não é só falar mal, hein, galera? Crítica é se posicionar, é avaliar, é apreciar. Você pode fazer uma crítica positiva ou uma crítica negativa, você pode fazer uma análise crítica. Quando você se posiciona no final e recomenda, você também diz a que público-alvo essa resenha se dirige. Então você pode colocar, por exemplo, que embora o filme funcione bem para o público-alvo adolescente, não é uma obra tão interessante para o público adulto. Ou seja, você deixa claro que você tem possibilidades de apreciação dessa obra que são diferentes a depender do público. Também é um momento que você pode colocar a citação a outras obras depois da recomendação. Por exemplo, você diz, nesse livro encontramos informações relevantes sobre a história do Brasil, tal como em outros livros de determinados autores, ou seja, você cita, você sinaliza, porque aí o leitor da sua resenha pode querer depois se aprofundar nessa discussão e nessa temática. Ou seja, a sua resenha influenciou o repertório, a informação, o conteúdo, a cultura do seu leitor, porque ela apresentou informações relevantes e embasadas, ok? Sobre a linguagem, sobre o contexto, vai depender muito do que foi solicitado para você. Na maioria das vezes é uma linguagem formal, porque os contextos de apreciação e de colocação de uma resenha são contextos formais, meios de comunicação, escola, universidade. Mas, por exemplo, se for uma revista, um blog ou um site mais dedicado ao público adolescente, nesse espaço pode ser permitida a publicação de uma resenha mais informal, com gírias, com uma linguagem mais coloquial. Isso vai depender muito do contexto. Lembra disso, ok? Mas a linguagem, na maioria das vezes, é uma linguagem formal para que todo mundo compreenda, uma linguagem dentro da norma padrão da língua portuguesa. Então, da próxima vez que alguém te pedir uma resenha, já sabe, né? Você vai ter que se colocar, apreciar, avaliar, analisar, descrever e, muito provavelmente, fazer uma crítica de um objeto cultural, ok? Esse foi o tema da aula de hoje, resenha. Muito obrigado!